Boa tarde, nono ano. Como já havia falado para vocês, a nossa aula dessa semana é uma revisão dos dois conteúdos que eu passei para vocês estudarem para a prova, certo? O primeiro assunto é a história do trabalho e o segundo assunto é o trabalho alienado. Bem, no primeiro assunto, a história do trabalho, nós observamos que esse assunto é algo interessante a ser estudado porque é algo que faz parte da nossa vida desde o início da história. E é por isso que a primeira coisa do livro que ele faz é perguntar, por que estudar a história do trabalho em livro de ensino religioso? Realmente porque ele veio lá das nossas origens, lá do comecinho da criação da humanidade. Então, já há muito tempo, há muitos séculos, décadas, o trabalho ele já acontece. E é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, Pouca coisa é mais importante realmente do que o trabalho, porque é dele que nós tiramos, para tudo aquilo que nós precisamos. Então, dentro desse trabalho, nós observamos que um dia ele tem 24 horas e dentre essas 8 horas são gastas de sono e outras são do trabalho. E as 8 restantes são consumidas nas refeições, higiene pessoal, transporte para o trabalho, o colégio, lazer, enfim. Então, nós vimos aí que o nosso tempo realmente ele é dividido e uma boa parte é consumida realmente pelo o trabalho, certo? Então, no nosso livro ele mostra que a nossa atividade principal é o trabalho e a preocupação com ele começa bem cedo. Então, as imagens ela mostra, no livro de vocês, como vocês estão observando, que desde o início ao amanhecer nós já nos preparamos, para realmente fazer os nossos afazeres, que nesse caso nós estamos falando do trabalho. Uns vão para estudar, outros vão para trabalhar, enfim. Seja que tudo isso é realmente um trabalho. Então, a gente estuda de 10 a 15 anos para depois ingressar no mundo de trabalho propriamente dito. É por isso que ele começa lá pelo estudo. Que o estudar ele também é um trabalho. Na verdade, ele é uma preparação para o trabalho futuro, para a sua profissão futura. Então, você já começa trabalhando pelo o estudo realmente. Acreditamos que o trabalho, assim como o estudo, pode ser uma atividade interessante e realizadora. É por isso que escrevemos estes 4 capítulos sobre esse tema. Se eles ajudarem a ser mais felizes, estamos recompensando pelo trabalho de produzi-los. Então ele mostra no início, o primeiro tópico. Os primeiros seres humanos viviam em cavernas, alimentavam-se de frutas e raízes de plantas. Naqueles tempos sobreviver dava muito trabalho, era necessário encontrar abrigo, comida e saber defender-se. No início já era um trabalho para manter-se vivo, como fala o próprio parágrafo. As pessoas já tinham trabalho de procurar meios como viver, para manter-se vivo. Então a gente observa que daí já começava a se fazer um trabalho realmente em busca da sua sobrevivência, em busca de alimento, em busca de reconhecer o que podia, o que não podia comer, moradia, que eles não tinham ainda construções, casas, moravam em cavernas. A tarefa de conseguir alimentos, aparentemente simples, foi uma dura conquista do trabalho. Quantos não morreram até saber distinguir as frutas e raízes comestíveis das não comestíveis ou venenosas. Habilidades, aliás, ainda hoje, que são muito valorizadas. Então, muitos, nesse momento, nessa transição de fases de aprendizado, de conhecimento, muitos perderam as suas próprias vidas fazendo suas próprias experiências, seus próprios testes, descobrindo realmente o que eles poderiam e o que eles não poderiam comer, o que era venenoso, o que não era venenoso. Isso eles tinham que testar na prática e nada mais era do que um trabalho que ali eles estavam realizando, certo? Aos poucos, outras habilidades foram se desenvolvendo e o ser humano fez importantes descobertas. Construiu um instrumento de pedra lascada e fez cabanas para morar, conseguiu produzir fogo e mais tarde aprendeu a plantar e a domesticar animais. Essas descobertas
que hoje parecem tão banais e óbvias, para os homens da época foram tão fantásticas quanto as últimas maravilhas da microeletrônica, quase não sai. Então, o que a gente observa? Que desde o início, né, da criação da humanidade, o ser humano ele começou a fazer realmente as suas descobertas. Tiveram grande dificuldade no início, mas que eles foram se adaptando, foram trabalhando, foram descobrindo, usando da sua criatividade, construindo os seus próprios instrumentos para poder desenvolver as suas tarefas no dia a dia. Construir suas casas, né, fazer as suas construções, produzir o fogo, aprenderam a plantar, que isso foi na prática, eles foram descobrindo, né, como que eles faziam essa técnica, foram domesticando os animais, que isso também foi um trabalho, né, importante que eles fizeram, até fazerem ou até chegarem às descobertas de hoje. E nós sabemos que ele não parou por aí, porque nós ainda, né, fazemos novas descobertas, ainda descobrimos métodos, meios de se trabalhar cada vez mais sofisticado, né, cada vez moderno. Então essa história do trabalho, ela se prolonga ainda nos dias de hoje, certo? Entre os primeiros grupos humanos, a divisão do trabalho era feita de acordo com sexo e idade. Ou seja, as mulheres que tinham de cuidar dos filhos pequenos executavam os trabalhos próximos à moradia, e os homens podiam se deslocar para pescar e caçar. Os filhos dependiam de idade, ficavam com a mãe ou com o pai. Dependendo da idade, os filhos ficariam com a mãe ou com o pai, né? A mãe também ela fazia uma parte importante na execução desses trabalhos e dividia realmente as tarefas, né? Executavam os trabalhos que pertenciam a ela, que fosse próximo da sua casa, para poder dar assistência também aos filhos. Nessa época, os seres humanos trabalhavam para sobreviver. A gente observa que eles não trabalhavam para acumular bens, para acumular riquezas, né? O objetivo deles realmente era para sobreviver, era para manter-se a necessidade do dia a dia. Então, todos os dias, eles tinham essa preocupação de manter aquele dia, né? As necessidades daquele dia. No próximo parágrafo diz assim: a mudança começou aos pouquinhos e se deu ao longo dos séculos. Os historiadores não sabem bem como aconteceu. Provavelmente tribos famintas partiram em busca de comida e descobriram que podia dominar outras tribos, expandindo seus territórios e escravizando seus semelhantes. O ser humano despertou então para o poder. Não bastava ter terra suficiente para plantar e comer. Era preciso ser proprietário de muitas terras, defender suas propriedades e dominar muitas tribos. Até então, né, a gente observou que a preocupação deles era só para manter-se no dia a dia as suas necessidades. As mudanças realmente elas foram acontecendo. Então eles foram despertando aos poucos e foram vendo, né, que eles poderiam conseguir acumular mais do que aquilo que eles já faziam. E foi daí que eles começaram a trabalhar, despertaram, né, para o poder esse de acúmulo. Então eles já não queriam terra suficiente somente para trabalhar e produzir o que comer. Eles já queriam algo mais, né? Queriam ser proprietários, donos, defender, dominar. E isso foi acontecendo realmente aos poucos, né? As tribos elas foram dominando-se entre si aos poucos. Supõe também que os excedentes tenham desempenhado um papel importante nessa história. Excedente, como o nome sugere, é o que sobra da produção depois de satisfeitas as necessidades da população. Se, por exemplo, a população consome 500 kg de arroz por mês e produz 800, 30 kg são excedentes e podem ser trocados por outros produtos que a população não produz. Assim nasceu o comércio e assim funciona até hoje. Nasceu da necessidade, né? E eles foram observando que eles poderiam adquirir algo diferente do que eles já tinham, na medida que eles iam produzindo. E isso acontece realmente até hoje, né? Essa troca de bens materiais, essa diversidade de possuir, né? Com o comércio, os proprietários da terra ficaram cada vez mais ricos e poderosos. Diziam-se reis, príncipes e nobres a toda a população. Era dominada por elas. A relação do homem com o trabalho muda. O produto de seu trabalho não é mais para o seu sustento e o da tribo.
ele agora trabalha para enriquecer alguém que o domina, ou seja, passou a ser diferente. O homem ele já tem uma outra visão, então ele já começa a escravizar o próprio homem. Aqueles que têm mais poder sobre o trabalho, eles já têm pessoas que trabalham para si, que já escravizam essas pessoas, já dominam essas pessoas dentro do trabalho. Então começa a fazer um trabalho diferenciado. Aqueles que têm menos condições vão trabalhar realmente para os que têm mais condição, e assim esses que apresentam mais condições ficam com poder sobre essas pessoas. E aí nós vimos que acontece o domínio, A exploração do homem, ela chega a um ponto que torna escravo realmente as pessoas que ali estão, fazendo esse tipo de trabalho. Então eles perdem sua liberdade, até mesmo a liberdade humana. Tornam-se escravos, que são coisas meras, e a gente observando toda a história do trabalho, e isso cresceu muito, ganhou um espaço muito grande em relação a esse termo. As pessoas usarem as outras realmente como escravo para o trabalho, beneficiar outras pessoas com uma condição mais elevada. Então, no próximo texto, nós vamos ver agora falando sobre da caça e coletas aos computadores. Então, o texto ele mostra a evolução realmente do trabalho e vai mostrando isso desde os tempos primitivos até os nossos tempos modernos. Então, o que fala o texto? Surge aí as horas de trabalhos, como a gente observa no texto. O trabalhador já não produz apenas para si, ele precisa obter um produto excedente para entregar a proprietários de condições de produção. A produção desse excedente exigia uma jornada maior de trabalho. E surge então a jornada de sol a sol, que são as 12 horas, trabalhadas. Então, as propriedades adotavam a cooperação simples, muitos trabalhadores executavam as mesmas, fazendo operações simultaneamente. No próximo parágrafo diz o seguinte: na Idade Média a jornada anual diminuiu de 2.500 horas por causa dos feriados religiosos. Eles trabalhavam, antes não respeitavam feriados, não respeitavam algo do tipo. Então, quando passou a contar calendário, eles começaram a observar e a diminuir a jornada de trabalho, anual, olhando e respeitando os calendários, principalmente com os feriados religiosos, certo? Então, passando lá para o trabalho alienado, nós observamos que o trabalho alienado, como fala o próprio texto, é aquele trabalho, na verdade, onde as pessoas trabalham realmente sem receber o suficiente pelo seu trabalho, Recebe migalhas. Então, nesse trabalho alienado, nós observamos que ele é realmente para enriquecer patrão, Onde as pessoas trabalham realmente de graça, torna-se uma escravidão. Então, o trabalho alienado, a alienação do trabalho, ela tem sido estudada, por teólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos e outros cientistas. Todos concordam que ela é uma desgraça para o trabalhador. Por quê? Porque realmente não traz benefícios, para o trabalhador. Ele trabalha muito, recebe pouco ou quase nada de um salário que realmente não dá, uma certa quantia, na verdade, que não dá para sustentar a sua própria família. Então, trabalha mais para enriquecer patrão. A escravidão foi uma das primeiras formas de trabalho alienado praticada pelos seres humanos. Você sabe como se chamava o trabalho em latim? Ele fala aí, que é tripalium, um instrumento de tortura. Então, realmente, na antiguidade, o trabalho entre os gregos e latinos era uma tortura para os trabalhadores. Na maioria das vezes, eles eram executados por escravos, que não dispunham de nada, nem da liberdade física. Os escravos eram considerados simples mercadoria, como um carneiro ou um boi. Ou seja, o texto mostra isso para a gente, que eles trabalhavam
além de não receber nada em troca, eles eram considerados animais, né? Eram comercializados, considerados mercadoria. E ele cita o exemplo, né, desses animais. Na Idade Média predominou o sistema de servidão. Os servos eram agricultores que cultivavam a terra de um senhor. Ao contrário dos escravos, que nada possuíam, eles eram proprietários dos instrumentos de trabalho e ficavam com parte do que produziam. Trabalhavam para si e para o patrão, muito mais para o patrão do que para si. Então temos aí mais um exemplo de trabalho alienado, onde eles pegavam a terra, lavravam essa terra, plantavam, colhiam, e dali vamos dizer que de 100%, 90% era para os patrões, né? Então somente 10% é o que tocavam para esses trabalhadores, ou seja, todo o trabalho deles era voltado somente para o patrão, né? O benefício deles era quase que zero em relação à colheita do seu trabalho. E aí veio o capitalismo. Aos poucos foi surgindo uma nova maneira de produzir, de criar riquezas, de dominar a terra, de trabalhar. O capitalismo, que dominou a Idade Moderna e chegou até os nossos dias. No sistema capitalista, de um lado está o dono do capital, do outro lado está o trabalhador, que só dispõe de sua força de trabalho. Os trabalhadores são considerados livres, pois teoricamente podem ou não vender sua força de trabalho. Essa liberdade, entretanto, é muito relativa, muito limitada. Na verdade, para sobreviver, o trabalhador só conta com sua força de trabalho e, nesse sentido, depende do capital, do dono do capital, decide se haverá emprego ou desemprego, estabelece o valor dos salários e das horas de trabalho. Né? Mais uma vez a gente vê que dentro do capitalismo também, né, o proprietário é quem se dá bem, ou seja, ele mostra todas as ferramentas, né? Ele tem o meio como fazer isso movimentar, mas que o dono do capital é que tem todo o poder na mão. Então o trabalhador ele vai entrar somente com sua mão de obra, dispondo da sua força de trabalhar, da sua disponibilidade de fazer esse trabalho, né? O restante pertence ao dono do capital. E com isso, eles têm, né? Eles usam essa arma realmente para o trabalhador, que é uma forma deles trabalharem de graça somente o seu, né, o dono mostrando o seu capital, entregando, vamos dizer, o material para eles trabalharem e eles devem desenvolver esse trabalho com sua força, que é a única coisa que eles têm, né? O meio de trabalhar. E acaba que isso acaba sendo de vera, novamente, como a gente acaba de ver, uma escravidão, onde os proprietários têm o poder todo em suas mãos e decidem se eles pagam ou não, ou se eles dispõem-se de capital ou não para essas pessoas poderem desenvolver os seus trabalhos, né? Esses trabalhadores desenvolverem os seus trabalhos. O que diz mais o próximo parágrafo? O trabalho nas sociedades industriais é sinônimo cada vez mais de alienação do homem em relação à sua natureza. O homem moderno, apesar de haver conquistado uma série de direitos e liberdade, de certa forma guarda uma semelhança com a alienação de escravos ou do servo. E aí a gente observa que é naquele momento em que os trabalhadores, empregados, né, fabricam, desenvolvem algum trabalho e que eles não têm o direito de possuir. E o texto ele mostra um claro exemplo, que é a construção de uma Ferrari, que muitos trabalhadores, né, muitas pessoas produzem esse carro, mas que nunca vão poder ter a condição de possuí-lo mesmo. Então ele ainda mostra que esse trabalho nas indústrias ela ainda continua sendo realmente uma alienação em relação à natureza humana, né? Que o homem ele consegue, ele desenvolve, ele cria, mas ele mesmo não tem o direito de possuir, de usufruir um dia desse trabalho qual ele desenvolveu, ele criou, certo? Então, o próximo parágrafo, os trabalhadores têm lutado para conseguir melhores condições de trabalho. O regime de 8 horas diárias foi uma conquista dos trabalhadores unidos em sindicatos, isso no século XIX. Até crianças de 5 anos de idade trabalhavam 15 horas por dia. Mostra uma parte, né, de algo que eles conquistaram, que foi uma conquista mínima, mas que realmente fez uma diferença, que foi diminuir realmente as horas de trabalho.
Nos países em que não predomina o capitalismo selvagem, em que apenas lucros importam, os próprios capitalistas se preocupam em oferecer melhores condições de trabalho. Estudar sempre e ser bem informado sobre as relações sociais são meios de combater o trabalho alienado. Quanto mais informação possui um povo a respeito de seus problemas, mais facilmente consegue solucioná-los. Nessa parte ele mostra para todos nós que o exemplo aí a ser seguido, né, como nós devemos ter esse conhecimento é realmente através de nossos estudos. É estudando sempre, né, se informando. Então nós teremos ou sabemos combater realmente esse trabalho alienado da forma que nós vamos nos estudando, sendo instruídos, aprendendo, se informando. Ok? Então, o nosso texto da nossa revisão foi até aqui e aguardo vocês até lá, no dia da nossa prova.